Bom, pessoal, vamos lá para a nossa live semanal. E aí eu gostaria que vocês já fossem aí se manifestando, quem já entrou. Juliana, tributando legal, pessoal do Instagram, a Dênia, já está todo mundo aqui chegando. Eu queria só o meu computador aqui perto para poder ver os comentários do pessoal do YouTube. Os comentários do pessoal do YouTube para a gente ir acompanhando juntos. Bom, pessoal, na nossa live de hoje a gente vai tratar de um tema especial. Nós vamos falar sobre as hipóteses de exclusão do Simples Nacional. Professor Laércio, legal, obrigado aí pela participação, pessoal. Então, nós vamos falar dessas hipóteses de exclusão do Simples Nacional. E aí eu queria perguntar já a vocês se tá tudo bem no áudio, vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá tudo beleza? Para a gente poder dar continuidade aqui, começar o nosso bate-papo. E hoje nós temos uma live especial, né? Nós vamos receber o professor Adalberto Vitor, que vai nos ajudar aqui a esclarecer as questões relacionadas às hipóteses de exclusão do Simples Nacional. Então a gente vai só aguardar aí a chegada do professor Adalberto Vitor para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo, beleza? Bom, pessoal, eu acredito que vocês tenham visto, tá? A gente está divulgando bastante aí o nosso grupo do Telegram, certo? Enquanto o professor Adalberto chega, eu vou dando uns avisos aqui para vocês. No grupo do Telegram, qual que é o grande diferencial? Muita gente chega e diz, professor, por que lá é tão bom? Porque, pessoal, nós estamos tendo uma oportunidade diferente lá, certo? Eu recebo muitas mensagens aí todos os dias nos directs e muitas vezes a gente não tem condições de responder todo mundo. E o Telegram, ele é uma ferramenta que nos traz de algumas possibilidades ali de interação bem interessantes, onde, por exemplo, eu posso gravar um áudio para vocês, onde eu posso compartilhar bastante coisa do dia a dia com mais conteúdo, com mais qualidade. E, assim, quem está lá, os feedbacks que a gente já tem recebido, assim, são excelentes. As pessoas estão adorando mesmo os conteúdos. Então, Flávio disse que o áudio está perfeito, Jobson disse que o áudio e o vídeo nota 10. Eliana, boa noite, Eliana. Douglas, boa noite, tudo show como sempre. Então vamos lá, pessoal, vamos aguardar mais um pouquinho. Pessoal, o pessoal do YouTube, eles não vão poder ver o professor Adalberto Vitor, né? Mas vocês vão poder ouvi-lo, certo? Estou só aguardando aqui o convite do professor Adalberto Vitor para a gente poder dar início ao nosso bate-papo, certo? E hoje nós vamos falar sobre o Simples Nacional, que é um dos temas mais pedidos aqui nas nossas lives, certo? ICMS, Simples Nacional, são temas muito pedidos. Bom, para o pessoal que está perguntando aí como faz para entrar no grupo do Telegram, a gente vai botar o link aqui nos comentários, tanto do Instagram como do YouTube, tá? E aí você acessa esse link e aí você já vai entrar. Lá eu tenho compartilhado conteúdos diariamente, conteúdos exclusivos, conteúdos assim que eu tenho recebido feedbacks do pessoal como sendo assim conteúdos que estão ajudando bastante na prática no dia a dia de muitos dos profissionais, certo? Pessoal, eu queria só que vocês dessem um reforço aí no Adalberto, que nós estamos aguardando por ele, pra gente começar o nosso bate-papo. Ele me mandou uma mensagem mais cedo perguntando se estava tudo confirmado, eu disse que sim, e agora é só aguardar por ele pra gente começar. Deixa eu ver se nas solicitações que já chegaram já tem a dele. Muita gente acaba solicitando para entrar na live sem serem pessoas que vão participar efetivamente, né? Acho que a pessoa entra e vê lá participar e acaba clicando. Pois bem, pessoal, só para contar para vocês a nossa programação, certo? Como é que está sendo a nossa semana com relação aos conteúdos. Ainda não chegou o convite dele aqui não, viu, Luan? Tem que pedir para ele... Então, pessoal, nossa semana está funcionando o seguinte, ó. Nas segundas-feiras a gente tem live. Na terça-feira eu posto no blog e também lá no Telegram o resumo da live. A gente assiste a aula, pega ali os principais tópicos do que foi abordado na live e posta isso para quem gosta de ler e acompanhar. Também, na quarta-feira, a gente disponibiliza uma aula completa no YouTube, uma aula ou de um Cona Fiscal, ou uma aula de algum dos nossos cursos.
Na quinta-feira, a gente posta o resumo da aula, mais uma vez para quem gosta de ler os resumos e tal, para quem gosta de estudar em tópicos e tal, tá tudo lá bonitinho. E na sexta-feira, a gente posta um resumo dos conteúdos da semana, sendo que todos os dias, de segunda a sábado, são postados pequenos vídeos no Instagram, certo? Para quem já acompanha o Instagram, já está bem acostumado com essa nossa metodologia de vídeos. Então a gente posta lá os vídeos de conteúdos técnicos relacionados tanto à parte prática como à parte de empreendedorismo. E a gente está com alguns projetos novos aí que estão sendo disponibilizados, vocês já devem ter visto, né? A gente vai ter uma sequência de lives aí muito massas. A gente vai receber Tio Uli, que é um dos grandes investidores aí do Brasil, um dos caras que mais fala sobre investimentos. A gente vai falar como se tornar um investidor. Nós vamos receber o Thiago Reis, que é uma das maiores referências também na parte de investimento do Brasil. Ele vai falar como que a gente pode usar a contabilidade para fazer investimentos. E a gente também vai receber uma live especial do Gustavo Cerbasi, um ícone aí da área financeira brasileira, que vai falar sobre como que a contabilidade ela pode ajudar na gestão de pequenas e médias empresas. E além disso, pessoal, nós estamos buscando outros nomes, mais pessoas para vir participar das nossas lives e poderem nos agraciar com seus conteúdos e a gente fazer um bate-papo bem bacana, tá? Pessoal, principalmente o pessoal do YouTube, eu já estou aguardando aqui a entrada do professor Adalberto Vitor, já fiz a solicitação dele. Fala, meu amigo! Fala, meu amigo, como é que vai? Paz, vou afastar um pouquinho aqui o celular para você conseguir me ver todo bonito. Rapaz, o Adalberto Vitor, mais conhecido como meu sósia da contabilidade. Quem é o mais velho? Quem é o mais velho? Onde o homem chega, pessoal, é o Felipe Guerra ou é o Adalberto? Opa, peraí. Deixa eu tirar o óculos pra ver se parece. Eu acho que é parecido também, eu acho. Bom, Adalberto, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Eu queria só que o pessoal do YouTube me confirmasse se estão conseguindo ouvir bem o Adalberto. Eu estou botando aqui o microfone o mais próximo dele possível, tá? Para que vocês possam ouvi-lo. E, Adalberto, se puder botar um fone, geralmente melhora a qualidade do áudio, certo? Se não tiver, não tem problema não, a gente vai do jeito que tá mesmo. Beleza, acho que tá dando pra me ouvir aí. O pessoal dá um like, um legal, se tiver dando pra me ouvir bem. O Douglas disse que não tá dando pra ouvir. Fala aí, Adalberto, o pessoal tentar ouvir mais. Estão me ouvindo? Como é que tá aí? Legal? Estão falando que o áudio ainda tá um pouco baixo. Melhorou um pouco. Melhorou? Falar um pouco mais alto aí pro pessoal poder ouvir. Beleza. Vamos aí, né, começar o nosso bate-papo. Adalberto. Espero que o pessoal esteja conseguindo ouvir claramente. Vou aumentar também aqui o volume do Instagram, tá no máximo. Bom, Adalberto, primeiramente, como eu disse, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar participando aqui da nossa transmissão, participando da nossa live semanal. E é um prazer estar recebendo você aqui para a gente esclarecer dúvidas relacionadas ao Simples Nacional, que é um dos temas, como eu disse no início, muito pedidos aqui pelos nossos espectadores, pela nossa audiência. Para quem não conhece, o professor Adalberto é um contador militante da nossa área contábil, tem aí uma contribuição muito forte como coordenador do CRC Jovem, professor universitário, professor do IPOG, é um cara jovem, de bastante conhecimento técnico, que tem ajudado bastante aí na nossa área. Perfeito. Vamos aí. Adalberto, pode... A gente agradece a estima e, enfim, né, os registros, as deferências importantes. Na verdade, nós estamos aqui para tentar colaborar com os nossos colegas a que eles também consigam resolver problemas. Né? Acho que a nossa maior função é ajudar os colegas para que eles também resolvam problemas. Então é isso, né? Nós hoje vamos abordar aí o Simples Nacional dentro de um tópico bem específico, que são as situações de exclusão, onde nós nos deparamos aí com dúvidas, principalmente agora, esse período aí no final de agosto para início de setembro, onde alguns dos nossos colegas e até mesmo clientes foram notificados por conta aí de alguns dos elementos que há muito tempo, na verdade há basicamente 2 anos, é um elemento de exclusão que há 2 anos ele está aí ocorrendo meio que na surdina,
fruto de um convênio que aconteceu em 2016 para 2017, onde os fiscos eles integraram de forma mais efetiva, mais ampla, a troca de informações envolvendo aí, débitos, envolvendo cadastros e etc. Né? E é isso. Adalberto, o pessoal está reclamando aí um pouco do eco, provavelmente em virtude da ausência do fone. Se tu tivesse um fone de ouvido aí, ajuda muito, geralmente. Deixa eu ver se eu providencio o meu sem fio que eu tenho aqui. Vai, bota um bonitinho aí, daqueles que tu usa para jogar videogame. Nem jogo videogame. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai falar sobre essas hipóteses de exclusão do Simples Nacional. Como o professor Adalberto bem falou, ele foi ali procurar um fone de ouvido para poder melhorar aí o áudio para quem está nos acompanhando no YouTube e também no Instagram. O pessoal está falando um pouco sobre o ruído. A gente vai tentar resolver esse problema. E é o seguinte, realmente, pessoal, o Simples Nacional, a gente já sabe, já é uma coisa que é de praxe, que o Simples Nacional de simples, ele não tem absolutamente nada, né? E nos últimos tempos, nos últimos anos principalmente, existe uma fiscalização bem mais ostensiva por parte da Receita Federal, das secretarias de Fazenda e também dos municípios, das secretarias de Finanças, sobre as hipóteses que podem gerar a exclusão do Simples Nacional. Por quê? Porque a gente sabe que o Simples Nacional ele é uma forma de recolhimento de tributos cujo objetivo é centralizar esse recolhimento de tributos e também diminuir a carga tributária das pequenas e das médias empresas, conferindo a eles um tratamento tributário diferenciado. Então, a partir do momento em que a gente tem uma simplificação, que a gente tem ali um benefício, o fisco ele vai buscar. Adalberto, só de cara, só tu ter botado aí, o ruído já acabou praticamente. Foi mesmo? Já melhorou bastante. Melhorou, ficou legal? Melhorou bastante. Pronto, beleza. Então vamos lá, Adalberto. Quais seriam assim as principais hipóteses que de cara, só numa visão geral, antes da gente detalhar cada uma delas, quais seriam as principais hipóteses que você elencaria como sendo as de exclusão do Simples Nacional? Existem dois tipos principais, né, de situações em que o contribuinte pode ser excluído. Certo? Alguns casos ocorrem de ofício e outros casos acontecem aí de forma em que esse outro caso é o reflexo da operação do contribuinte, ela propriamente dita. Como, por exemplo, o excesso de receita, estourando os limites das operações que realiza em âmbito interno ou estourando os limites das operações que realizam de exportação. E os outros casos que nós citamos de ofício é o que nós estamos aí recebendo muitas solicitações, muitas demandas. Agora, nesse último trimestre, né, que são os casos em que houveram aí falta de comunicação da exclusão obrigatória, quando o contribuinte ele tem aqueles casos em que ele participa de outra pessoa jurídica e a receita global superou o limite do simples. A questão dos embaraços, da fiscalização, né, que isso aí não é muito comum, mas existem também essas situações, e o excesso de despesas, certo? Em contrapartida com as receitas que o contribuinte teve em determinado período. Esses são os principais casos que geram essas exclusões, né? Esses são os mais comuns, pelo menos no último trimestre, é o que a gente consegue analisar e identificar. E é interessante, Felipe, porque essas exclusões, na verdade, desde a Lei Complementar 155, a que alterou, né, o Simples de maneira bem ampla, elas estão aí previstas para causar esse tipo de situação. Porém, alguns dos contribuintes acreditavam que era impossível do fisco ele identificar essas situações, identificar esses casos e proceder com a ação fiscal, com os atos declaratórios, ocasionando assim a exclusão de alguns desses contribuintes do regime simplificado e, em outros casos, fazendo com que essa exclusão ela fosse retroativa até o momento em que esse fato ele foi gerado, ele foi desenvolvido. Que no caso do contribuinte, né, em se tratando dele, optante pelo Simples Nacional, ele ser excluído de forma retroativa,
aqueles que já viveram isso sabem que é um desastre. Isso por quê? Porque tudo que você pagou na forma do Simples, você vai ter que pedir esse pagamento de volta, né? Aquilo que você desembolsou de volta, na forma de um ressarcimento, de uma restituição, através de uma medida administrativa judicial, inclusive um tópicozinho que nós vamos estar fazendo uma postagem ainda hoje, das formas de se pedir essa restituição. E você vai ter que pagar tudo como presumido ou como outro regime tributário, enfim, da sua opção. Isso com juros e multa, fora multa de obrigação acessória, DCTF, uma dessas obrigações acessórias e tudo mais. Então, um desastre, realmente, essa exclusão de forma retroativa, né? Isso aí é realmente um dos casos, é um motivo de nós nos atentarmos, o empresário, o gestor, ele ficar atento a essas situações impeditivas, para que essa situação impeditiva não gere uma exclusão de ofício e assim ele tenha aí sérios transtornos na condução do seu negócio, da sua empresa. Né? São um dos pontos aí, professor Felipe. Muito massa. Muitas dúvidas até o momento, né? Não sei se você recebeu aí no seu inbox, no seu particular, alguma coisa aí. Mas falando sobre, agora fazendo um linkzinho, fazendo um apontamento sobre um desses tópicos que causam essa exclusão de ofício. Como, por exemplo, né, se for constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas pelo contribuinte superar em 20% o valor dos ingressos de recursos, nós temos que, nesse mesmo período, o contribuinte ele é excluído, de forma a exclusão ela ser retroativa ao início da sua atividade ou ao momento em que é constatado esse fato. E um outro ponto é que quando é constatado que no calendário o valor das suas aquisições de mercadorias na forma da comercialização e industrialização salvadas as hipóteses justificadas, né, de aumento de estoque for superior a 80% dos ingressos de recursos no mesmo período, nós temos aí também um outro caso de exclusão de ofício, né? O que aconteceu agora, aqui, por exemplo, no nosso país, Ceará, né, da Secretaria da Fazenda, ela ter emitido alguns circulares, algumas exclusões, pelo fato de que vários contribuintes tinham aí esse caso de uma saída de recursos, né? Foi constatado que o valor das aquisições de mercadorias, eles superaram aí 80%, as saídas superaram 80% das entradas, né, em seu estoque, ou até mesmo no âmbito da industrialização. Nós tivemos aí vários casos como esse, e existem vários motivos, ou melhor, né, existem vários meios de você, quando existe realmente procedimento lícito, você conseguir comprovar que essa exclusão de ofício ela foi indevida. Isso até no âmbito administrativo, se precisar acionar a justiça, né? É um dos pontos aí que nós devemos redobrar as nossas atenções. Por quê? Né? O que nós temos de uma grande verdade, como uma grande verdade, é que o Simples, a cada dia que passa, tem se tornado mais complexo, né? Até um lance meio paradigmático. É um negócio assim bem controverso mesmo, né? Uma turbulência. O fato do regime simplificado, ele tem como simplificação apenas, pelo menos é o que a gente consegue identificar, o fato de você pagar o tributo em uma guia única em um dia só. No mais, o que estamos observando é que o Simples, ele não tem nada de simples, é realmente uma sistemática muito complexa, e a gente tem até observado aí vários motivos para que esse regime ele seja realmente aperfeiçoado para algo mais simplificado, ou ele venha até, né, uma hipótese um pouco remota, deixar de existir com o advento aí de um tributo único na imperatividade da reforma tributária, né? É uma das situações. Aí tem até uma pergunta interessante aqui do nosso amigo Cujuígue Calixto. Qual a forma de cruzamento dessa informação? Veja, aqui, por exemplo, no Ceará e outros estados, nós temos obrigações acessórias que estão aí diretamente vinculadas, que são de responsabilidade do contribuinte que envia aí, que realiza suas operações comerciais ou até mesmo sua prestação de serviço.
Aqui, por exemplo, no Ceará, a prestação de serviço, a depender do município, nós temos o ISS, você vai prestar contas das obrigações acessórias. Nessa obrigação acessória, das notas fiscais que você emitiu. No caso das atividades industriais ou comerciais, nós temos aqui para o Ceará o próprio SPED, ICMS, no SPED fiscal. Em outros estados nós temos aí a DESTA, nós temos inúmeros outros meios de fazer com que o fisco ele detenha a informação suficiente para poder realizar esse cruzamento. Fora o próprio programa gerador do documento de arrecadação do Simples, que é o PGDAS. E como a gente estava começando aqui a falar no começo da conversa, em 2017 para 2018, não recordo a data exata, mas o fisco, ele através de um convênio com o FAS, o fisco aqui do Ceará, os demais também, né, como isso se deu através de um convênio com o FAS, eles realmente entraram em uma sistemática a nível de acordo, fazendo com que a troca de informações ela fosse mais intensa. É por isso que hoje, se você tem um problema de cadastro no nome da prefeitura, a prefeitura do município consegue, então, fazer a sua exclusão ou até mesmo a sua reinclusão no Simples sem a necessidade de você se dirigir ao núcleo de atendimento da Receita Federal por força desse convênio, né? É isso. Legal. A gente tem aí, o Adalberto deu uma visão geral sobre as principais hipóteses de exclusão e aí a gente já pode começar a trabalhar algumas delas de maneira específica, né? Uma das coisas que eu sempre costumo lembrar quando a gente fala do assunto Simples Nacional é que as pessoas têm que entender que a modalidade de tributação baseada no Simples Nacional ela é um benefício fiscal. E esse benefício fiscal ele é condicionado, assim como qualquer outro benefício, ao cumprimento de algumas hipóteses. Por isso que existe a possibilidade de exclusão, porque todo benefício fiscal ele pode ser perdido se você não atende às hipóteses. Só que uma das coisas que eu vejo algumas pessoas dizendo, e que eu acho meio assim absurdo, é que o pessoal diz assim, não, cuidado para não faturar muito, senão tu sai do Simples. Cara, se tu tá faturando muito, significa que a empresa está crescendo, você tem que fazer uma gestão tributária que minimize o impacto dessa tributação e não se preocupar em não faturar, certo? É aí a visão do profissional da gestão tributária que sai do aspecto simplesmente de ser um gerador das guias de enviar as obrigações, mas ser também alguém que participa estrategicamente da gestão do negócio. Você chegar, sentar com o cara e dizer, cara, qual que é a tua perspectiva de crescimento? O que é que vai acontecer num cenário de projeção se você superar a tua expectativa de faturamento, se você fechar mais contratos, se você vender mais mercadorias? Como é que a gente pode fazer aqui essas projeções, criar cenários onde a gente possa fazer o cruzamento e a análise, desenvolvendo aqui uma perspectiva de que eu possa diminuir a tua carga tributária, aproveitando dos benefícios do Simples Nacional durante um momento, fazendo pedido de exclusão num determinado momento e migrando para uma nova modalidade de tributação no momento oportuno. Então faz parte do papel do gestor tributário fazer essas análises. Mas vamos lá, Adalberto. A gente sabe que desde 2017 muitas empresas elas têm sido notificadas dessa exclusão de ofício e aí muita gente até não sabe que elas podem questionar essa exclusão, né? Elas podem ir lá e dizer o seguinte, não, peraí, eu posso justificar os indícios que levaram à minha exclusão. E uma dessas hipóteses que mais levam à exclusão é exatamente essa história das despesas elas serem elevadas em comparação às receitas. Aí eu queria que você discorresse sobre isso. O fato de que o excesso de despesa pode causar exclusão, né? Realmente ele não fez questionamento, sim, isso pode causar exclusão, não só pode, como tem ocorrido de fato, certo? E como é que você executa a comprovação para apresentar ao fisco, tá certo? Que existe, então, justificativas plausíveis, contábeis, para que essas despesas elas existam dentro desse período. Observe, pessoal, que algumas pessoas elas afirmam reiteradamente, certo? Dizem que a empresa do Simples não precisa de contabilidade, né? Não, a empresa do Simples ela não precisa de contabilidade. Porém, né, o próprio Código Civil, isso é o artigo 1009, se não me engano, ele apresenta a informação de que todas as pessoas jurídicas elas necessitam de manter essa escrituração contábil dentro de uma regularidade. Porém,
umas estão obrigadas e outras não obrigadas a fazer essa apresentação. Para o Simples Nacional, por exemplo, a empresa, para o contribuinte optante pelo Simples Nacional, um dos elementos que você pode utilizar para justificar essa variação de receita em contrapartida com a despesa, nos casos principalmente em que há uma despesa superior à receita, é o próprio livro caixa. O livro caixa da empresa, o livro caixa para o Simples Nacional, ele funciona como sendo uma das maiores alternativas, um dos maiores meios para que você apresente realmente a legitimidade das entradas e saídas de recursos a ponto de combater esse tipo de movimentação que, por vezes, por parte do fisco é arbitrário. Então, apresentando o livro caixa através do PG-10D, né, os extratos do Simples Nacional com o pagamento ele efetuado, ou pelo menos com a confissão do débito ela realizada, você consegue sim apresentar ao fisco uma justificativa onde ele vai executar medidas para lhe reincluir o Simples Nacional no âmbito do Estado ou no município, quando for o caso. É interessante. A nossa colega Rafaela, né, eu não concordo muito com o livro caixa, eu acho mais viável a escrituração. Veja que eu também. Veja que a escrituração contábil, ela é importante lembrarmos, foi muito pertinente a sua afirmação, a escrita contábil, ela faz prova tanto contra quanto a favor, certo? Observe que em vários casos, até mesmo quando o erro na escrita, ou até mesmo quando existe alguma situação em que nós somos acionados pela justiça, até no âmbito penal, né, para poder apresentar aí algum tipo de informe referente a procedimentos da empresa, um dos elementos que são apresentados é a contabilidade, é a ECB, é a escrita contábil, enfim, através das apresentações da própria SCF, nós conseguimos utilizar esses elementos para fazer prova a favor do profissional da contabilidade. Então, se consegue fazer prova a favor do profissional contábil, fazer prova, inclusive, a favor da própria empresa, obviamente, né? Então, de forma imperativa, fazer a contabilidade, quando se tem condições para isso, é o essencial, necessário, indispensável. Entende? Nesse caso, utilizamos, nesse momento, a informação proveniente da escrita contábil, quando se tem, né? Para que se consiga, então, derrubar esse tipo de ato por parte do fisco que ele exclui aí do regime simplificado. Beleza, amiga Rafaela, é isso? Exatamente. A contabilidade, quando ela está feita, né, ela pode sim ser de grande valia para o contribuinte, não só no aspecto tributário, mas também no aspecto gerencial, como bem colocou a Rafaela, mas no aspecto que o Adalberto explicou para a gente, ele tem um objetivo, uma finalidade de justificar exatamente o que o fisco colocou para você como sendo a tua hipótese de exclusão. Ele disse, olha, você incorreu nessa situação, você tem despesas muito altas, essas despesas são incompatíveis com a tua receita, então essa contabilidade ela vai servir para ajudar o contribuinte a provar que ele não cometeu nenhum ato ilícito. O que acontece é que muitas vezes existe indício, mas não existe o fato ilícito, né? Apesar de existir um indício, e devido a um parâmetro que foi pré-estabelecido, esse indício ele precisa ser averiguado para ver ou não se há a prova de que houve um ato ilícito, tá? Inclusive, um detalhe importante, viu, Felipe, que cabe a gente registrar, é que a própria ausência do livro caixa, uma vez solicitado, né, ou quando não for possível identificar a movimentação financeira, inclusive bancária, esses são um dos elementos, são um dos pontos em que nessa falta causa também a exclusão de ofício para o contribuinte que é optante do Simples. Ou seja, a falta do livro caixa também e a falta de identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, é um dos casos que faz com que o cara seja excluído do Simples. E detalhe, algumas dessas exclusões, a depender do nível de gravidade, ocasionam aí um desligamento do contribuinte do Simples que vai de 3 a 10 anos. Ou seja, é uma punição, realmente, uma sanção que provoca ao cara, à empresa, né,
falo claro, empresa, optante pelo Simples Nacional, realmente sérios danos, caso esse regime seja o melhor para ele a nível tributário e nível fiscal, certo? É essa situação que nós temos aí. Bom, Adalberto, então eu separei aqui, com base na sua fala inicial, as quatro principais hipóteses que a gente vai explorar, certo? A primeira delas foi exatamente a comparação das despesas com a receita, ou seja, o excesso de despesas, que a gente discorreu aqui sobre essa possibilidade de gerar uma hipótese de exclusão do Simples Nacional. A segunda hipótese que eu queria que você comentasse era a respeito do excesso de receita. Quando eu extrapolo a receita permitida para permanência no Simples Nacional. Perfeito. Nós temos aí, no caso da superação do limite, né, que existem dois casos. Primeiro, quando você supera o limite no mesmo ano em que você iniciou suas atividades. Essa superação do limite, ela é vinculada a um determinado percentual, certo? Esse percentual é de 20%. Exemplo, estamos aqui no mês de outubro e a empresa, certo, que eu estou analisando, ela começou as suas atividades no mês de fevereiro também do ano de 2019, ou seja, eu estou analisando uma empresa que foi constituída agora em 2019. Veja, durante todo o ano, eu preciso observar o limite de faturamento do Simples Nacional, considerando que existem também sublimites impostos pelos estados. O estado, por exemplo, que ele tem um PIB que é igual ou inferior a 1%, ele possui um sublimite, nós temos só um estado, no caso, funciona dessa maneira, que é no Acre. No Acre existe um sublimite que é de 1.600.000, um limite para o estado, certo? Nos demais, né, em conceito geral, o sublimite estadual para os optantes pelo Simples Nacional no âmbito do estado de 3.600.000. Ou seja, eu tenho um limite global, um limite que eu posso obedecer, que eu devo obedecer, na verdade, que é de 4.800.000, que corresponde a uma proporção de 400.000 ao mês. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, eu tenho 400.000 de limite no mês, nos casos em que eu estou em início de atividade, e eu tenho um sublimite que faz com que eu precise recolher o ICMS. Caso eu supere esse sublimite de 3.600.000, eu tenho que fazer esse recolhimento a nível de ISS, ou seja, destinar ao Estado, dentro de uma nova sistemática de cálculo. Posteriormente, a gente pode aqui apresentar. Mas repare, eu iniciei minhas atividades em fevereiro. Entenda que pelo fato de eu ter iniciado as minhas atividades em fevereiro, o meu limite de faturamento anual não é mais 4.800.000. Agora eu tenho um limite de faturamento reduzido considerando a proporcionalidade do mês. Se eu comecei, então, as minhas atividades em fevereiro, eu vou ter aí essa proporção dos 400.000 vezes 11, de fevereiro até dezembro. Logo, o meu limite de faturamento vai ser 4.400.000, não mais 4.800.000. E o que é que eu preciso entender quanto a isso? Que nos casos em que, no mesmo ano de início de atividade, eu supere mais do que 20% desse meu limite de faturamento para o ano, ou seja, se eu superar em mais de 20% desse meu limite, considerando essa empresa que nós estamos analisando que começou em fevereiro, se ela superar o limite de faturamento em mais de 20%, ela é excluída de forma retroativa até o início das suas atividades. Ou seja, ela é excluída. Se ela superar esse limite agora em outubro, em mais do que 20%, ela vai ser excluída de forma retroativa a fevereiro desse ano, que foi a data em que ela foi constituída. Isso se aplica, essa retroatividade de exclusão se aplica apenas nos casos em que a empresa superou o limite de faturamento no ano da sua constituição, certo? No ano em que ela foi constituída. Esse é o primeiro ponto. Considerando agora que a empresa é um outro fato, um outro caso, na verdade, que a empresa ela está no ano, ela não está mais no ano de início da sua atividade, ela já opera aí há um certo tempo e ela superou o seu limite de faturamento em 20%.
Nesse caso, ela não é excluída de forma retroativa, pois a exclusão retroativa ocorre apenas quando a empresa, no mesmo ano de início da sua atividade, ela supera esse limite, proporcional do mês ou total do ano, considerando os meses de operação. E nesse outro caso, nesse segundo caso, nessa segunda hipótese, a empresa, quando ela supera esses 20%, ela então recebe essa exclusão aí a partir do seu próximo período. No caso, a gente precisa analisar como é que funcionou, como foi, em que aspecto ocorreu essa exclusão, ou melhor, esse acréscimo, e aí existem os tratamentos que nós vamos aplicar a essa empresa para que ela não receba, então, aí, ela não seja impactada por essa exclusão de forma tão grosseira, né? Ou seja, a exclusão para o próximo ano, em alguns casos, quando ela supera esses 20%, a exclusão acontecendo no próximo início, no próximo ano calendário, ela seja menos sensível a isso. Parece que está travando em alguns casos aí, pessoal. Geralmente, quando trava assim, é a internet local, entendeu? Porque aqui pra gente está funcionando normalmente. Isso também eu estou ouvindo bem aí. Eu também estou te acompanhando 100%. A gente não está no mesmo local, cada um está num local, então a gente também está usando a internet e está funcionando. Bom, Adalberto, muito boa explicação. Então a gente já pode ticar aqui a segunda hipótese de exclusão mais comum. E a gente vai para a terceira hipótese. Antes da gente ir para essa terceira hipótese, só registrar aqui a presença do pessoal do YouTube que está mandando aqui as suas mensagens, certo? Muita gente nos acompanhando aqui pelo YouTube, o Flávio, a Vanessa, Sandra, Altamir, Samuel, o Jobson, que é cadeira cativa, está sempre nas nossas transmissões, a Milene, o Flávio, a Eliana, Fernando, Andréia, pessoal, Samara, obrigado aí pela participação de vocês, tá? Eu estou vendo aqui as mensagens. No final a gente vai tentar reservar um tempinho aqui para poder responder as questões, tá? Que vocês têm colocado. Também ao pessoal do YouTube, do Instagram, que está nos mandando mensagem aqui. Nós vamos tentar esclarecer as dúvidas de vocês no final. Adalberto, queria que você comentasse um pouco sobre a atividade impeditiva, a inclusão de alguma atividade impeditiva, como é que ela se procede como uma hipótese de exclusão. Muito bem, né? Existe também esse outro caso, em que eu, em uma alteração societária, ou melhor, em uma alteração cadastral, eu incluo algumas das atividades onde a inclusão dessa atividade, ela ocasiona essa exclusão do Simples Nacional. Como é que seria isso? Repare que eu comecei agora a minha atividade e tenho, como por exemplo, tenho no meu rol de quinais, certo? Somente atividades que são permitidas aos Simples. Exemplo, manutenção automotiva, enfim, né, comércio de produtos alimentícios, enfim. E eu decido no meio do ano, certo? No meio do ano calendário, mudar o rumo do meu negócio. Apareceu uma oportunidade e nessa oportunidade que surgiu, eu agora pretendo então trabalhar com incorporação imobiliária, certo? Incorporação imobiliária é um dos tipos de atividades que são impeditivas ao Simples Nacional. Então, o que é que eu devo fazer quando eu mudar as minhas atividades, fazendo a inclusão dessa nova que é impeditiva? Eu preciso, então, fazer a solicitação da minha exclusão com efeitos a partir do mês subsequente, certo? De forma a executar, a solicitar essa exclusão de maneira autônoma. Ou seja, eu entro através do próprio portal do Simples Nacional e peço essa exclusão pelo fato de que eu estou optando agora por uma nova atividade e essa atividade é impeditiva. Se eu não fizer isso, se eu deixar de comunicar, eu entro em uma das hipóteses de exclusão de ofício. Isso quando eu mudo a minha atividade depois de ter optado. Supondo que a empresa ela já tenha como atividade essa incorporação imobiliária. Quando ela vai fazer a opção pelo Simples, ela nem prossegue
com essa solicitação, porque o próprio portal do Simples Nacional, o próprio sistema, já vai acusar logo. Vai começar a ela dizendo, olha, você não pode optar pelo Simples Nacional por ter uma atividade impeditiva. Um outro caso é quando a empresa, né, do Simples Nacional, ela tem em seu quadro societário ou está em um quadro societário, ela também como PJ. O sócio pode ter participações societárias em quantas empresas ele quiser, desde que se observe o percentual de participação e, a depender desse percentual de participação, o limite de faturamento global, certo? Mas a empresa optante pelo Simples Nacional não pode ter no seu quadro societário, ela não pode ter em seu quadro societário pessoa jurídica e nem pode compor ela como pessoa jurídica o quadro societário de outra empresa. Então, se você, né, não está como optante do Simples, mas compõe o quadro societário de uma outra, quando for no início do ano calendário, que nós temos como prazo para poder fazer a opção até o dia 31 de janeiro, se até o dia 31 de janeiro você, né, não tiver regularizado isso para fim de opção ao Simples Nacional, quando você fizer o pedido, também vai acusar que você não pode, você empresa, não pode optar pelo Simples, seja um outro caso, né, no caso de composição societária, você não vai poder optar pelo Simples pelo fato de estar no quadro societário de um outro PJ. Aí, para isso, você vai ter que sair, você empresa, vai ter que ser retirada desse quadro societário ou não vai poder optar pelo Simples. Muito bem, então a gente elencou até uma hipótese extra, né, dentro aqui da nossa terceira hipótese, que era a atividade impeditiva. O Adalberto também falou com a gente sobre a questão da composição societária. E aí, Adalberto, para a gente fechar com uma quinta hipótese de exclusão e depois a gente ir para as dúvidas, eu queria que você falasse um pouco sobre os débitos tributários, as empresas que têm débitos e essa possibilidade de exclusão, sejam esses débitos municipais, estaduais ou federais. Muito bem. A opção pelo Simples Nacional, ela não é permitida no caso da empresa que ela tem problemas a nível de cadastro, ou seja, cadastros irregulares, certo? Ou que ela tenha problema de débito tributário. Exemplo, né? Nós estamos no mês de outubro e muitos contribuintes já receberam aí uma cartinha que não é tão amorosa da parte da Receita Federal, e essa cartinha não tão amorosa fez aí o comunicado de exclusão do Simples Nacional por débitos existentes. E de forma bem convencional, né, o que é que ocorre? Ou agora, por exemplo, o contribuinte ele entra em um processo de regularização via parcelamento, ou ele faz isso na primeira semana de janeiro, regulariza o débito através do primeiro pagamento, certo? E uma vez tendo esse débito esse débito regularizado através do primeiro pagamento, ele vai ter a opção de pedir a reentrada dele no Simples Nacional até o final do mês de janeiro, né, até o dia 31 de janeiro. Observe que isso aí eu estou falando de uma empresa que ela já opera, ela já está em atividade, certo? Então, os débitos do Simples Nacional, os débitos do contribuinte do Simples Nacional podem excluir o mesmo do regime simplificado? Pode, inclusive, até débitos que não necessariamente são de tributos da operação da empresa. Mas como assim? Supondo que a empresa tem um carro, certo? Esse carro, ele está vinculado, obviamente, à empresa através de um vínculo estritamente jurídico, está no nome da empresa, e tem lá débito de PVA. O débito de PVA de um carro no nome da empresa ocasiona, então, a exclusão dela, caso em determinado período do ano, isso seja, existe uma averiguação por parte do fisco estadual, e apontando a existência desse débito, esse débito ele, em cobrança, poderá então ser motivo da exclusão da empresa do Simples a partir do próximo ano calendário, né? Isso é um dos casos, certo? Até a nossa amiga Ana está perguntando aqui sobre a questão do limite de faturamento, né? O limite de faturamento para quem tem participação em outra empresa é único, de 4.800.000, repare. Eu estou até atrás de um quadro aqui, porque eu até, de vez em quando, posso tentar aí ilustrar de alguma maneira, até desenhando, mas veja bem, né? A preocupação
Ana, com o limite de faturamento, em regra, só deve ocorrer quando eu, sócio, participo de outra empresa, certo? Que não é do Simples Nacional, quando a minha participação ela é igual ou superior a 10%. Supondo, eu tenho uma empresa que é do Simples e sou sócio de uma outra empresa que não é do Simples, uma incorporadora de imóveis. A minha participação nessa empresa que não é do Simples, ela é igual ou superior a 10%. Logo, se a minha participação nessa outra, que não é do Simples, é igual ou superior a 10%, eu devo me preocupar com o limite de faturamento global, ou seja, somando o faturamento da que é do Simples com a que é do Simples, com a que não é do Simples Nacional, certo? Com a que não é optante. Eu preciso me preocupar. Se a minha participação ela for inferior a 10%, eu não devo me preocupar com essa soma dos limites. Por que eu não devo me preocupar com essa soma dos limites? Vamos observar o motivo que fez com que o fisco ele redigisse essa norma, certo? Um dos motivos que levaram o fisco a redigir esse tipo de norma, através do Comitê Gestor do Simples Nacional, é o fato de que eu, empresa, eu preciso, então, eu, na verdade, sócio, eu devo, então, estimular o meu negócio de uma forma a também, né, e detalhe, né, essa minha participação, ela até independe de eu figurar juridicamente como sendo sócio. Sim, mas aí agora complicou tudo, né? Veja só, existem casos em que o cara tem uma plantação de citros, né? Tem um bocado de coisa de laranja. Então, uma das situações em que eu, apesar de não estar no quadro societário, eu tomo decisões diante daquela empresa através de uma procuração concedida à minha pessoa, eu como sócio, em alguns desses casos, eu tenho, então, poder total de administração e pelo fato de eu ter um poder total de administração, estando ou não dentro do contrato social, no requerimento de empresário antigo, hoje morto requerimento de empresário, eu, então, tenho que me preocupar nessa situação aí com a soma do limite de faturamento. Como estava dizendo, né? Por que o fisco fez isso? Para ajudar, entre aspas, na ampliação dos negócios das micro e pequenas empresas e também para que se evite o surgimento de outras empresas em nome de interpostas pessoas, que é o que conhecemos por laranja, né? Então eu tenho que me preocupar com isso, a questão do limite dos faturamentos. Certo? O cara tem limite de participação em todas, então soma o faturamento individual de cada uma, certo? Esse faturamento individual de cada uma com a da empresa do Simples Nacional, se o resultado ele for maior do que 4.800.000, a empresa que está no Simples, ela deverá ser excluída por comunicação voluntária, tá certo? Ou será excluída de ofício, caso o fisco ele entre em ação e identifique essa irregularidade. Certo, amiga? É isso aí, doutor Felipe. Essa é a situação. A gente já está chegando a 50 minutos aqui de live, então a gente já vai... O Instagram, ele derruba a gente, ele é sem dó nem piedade quando chega perto de uma hora. É verdade, bicho é meio ruim. Então, só para a gente fazer um breve resumo aqui, tá, pessoal? Para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, principalmente, a gente elencou 5 hipóteses de exclusão do Simples Nacional. A Adalberto comentou sobre cada uma delas. A primeira delas foi o excesso de despesa em comparação com a receita. E aí nós reforçamos aqui que a contabilidade ela pode fazer prova em favor do contribuinte nesse aspecto e auxiliá-lo na manutenção do Simples Nacional, certo? Nós temos a segunda hipótese como excesso de receitas, tendo duas possibilidades, se eu excedo acima de 20% ou não. Nós falamos na terceira hipótese sobre a inclusão de atividades impeditivas e na quarta hipótese como uma composição societária que vai impedir que você permaneça no Simples Nacional. E na quinta hipótese de exclusão nós falamos sobre os débitos tributários. Agora nós vamos responder 3 perguntas, certo, Adalberto? Vou selecionar aqui 3 perguntas do pessoal do YouTube, tá? Para que a gente possa finalizar os nossos trabalhos. Eu vou pegar uma aqui do início, tá?
Vamos lá, vou aqui selecionar. Uma das perguntas que é do Jefferson Damasceno, ele está perguntando o seguinte: qual o tempo e quais as implicações de fazer o pedido de restituição de ICMS-ST pago indevidamente? Vou selecionar essa dúvida porque a gente tem falado bastante sobre recuperação de créditos tributários nos últimos tempos, então eu acho interessante a gente mencionar um pouco. Essa pergunta é do Jefferson Damasceno. Vamos lá, Adalberto, qual é o tempo para ter o valor restituído aí, no caso de um ICMS-ST pago indevidamente? Rapaz, há uma relatividade, inclusive, desse tempo em função do estado que se pede, né? Alguns estados, por exemplo, você consegue ter essa restrição na forma do ressarcimento, em alguns casos até em 180 dias. Porém, em outros, o tempo de espera é até maior, né? Dada aí a complexidade de meios que você precisa utilizar para demonstrar que tem direito, que não tem, tá? Porque essa questão do ICMS substituição tributária, ele lhe dando condições de solicitar esse ressarcimento, ele sempre foi tratado, isso aí, à luz da Lei Candir, sempre foi um elemento tratado como um acordo de culpade. Por quê? Entrando só um pouquinho aí desse nosso ICMS, né? Porque é o seguinte, quando a presunção, certo, da venda vinculada à margem de valor agregado, a IVA, da regra de substituição, quando a sua margem, ela hipotética, acaba sendo menor do que a sua margem efetiva, o fisco ele não vem atrás. Até o momento não vinha. Quando a margem que o fisco considera como sendo de agregado a título de lucro, certo, é superior à sua margem efetiva, até certo tempo, apesar de existir uma prerrogativa, apesar de existir um caminho, uma autorização legal, nós também não íamos atrás. Isso acontecia, na verdade, essa ida atrás não ocorria pelo fato de que Adalberto, tinha muita dificuldade aí. Desculpa interromper o teu raciocínio, é porque o Instagram ele vai derrubar a gente se você não responder efetivamente a pergunta. Concluindo esse ponto, quanto tempo demora? Isso, rapaz, é relativo. Vai de 60 dias até a época dos seus filhos e netos aparecerem, né? Aí a prática é essa. Show de bola. Agora, no caso do Ceará, por exemplo, até 5 mil FIIs, certo? Nas questões que você tem direito a fazer aí essa compensação, esse ressarcimento, você pode pedir, nos casos da empresa que não é do Simples Nacional, que faz a apuração, você pode pedir isso aí dentro do seu SPED, ou seja, via obrigação acessória, fazer essa apuração e sem precisar demorar tanto tempo. Perguntou o seguinte: é possível o contribuinte ser excluído pela Secretaria da Fazenda com base em omissão de PGDAS? Não só é como ocorre de fato. Desde 2017, um dos motivos que também sejam a exclusão é você deixar de transmitir o PGDAS por 3 meses, sejam sequenciais ou alternados. Uma vez você deixando de fazer isso, em um primeiro momento você vai entrar em uma situação cadastral de irregularidade, onde aqui nós temos que é a inscrição e edital, onde a tua inscrição estadual fica suspensa. Se isso não for regularizado em 7 ou até 30 dias, você tem a inscrição baixada de ofício e, por conseguinte, a exclusão do Simples. Bacana demais, muito bom. Pessoal, só lembrando, tá, que quem não conseguiu assistir toda a nossa live, amanhã a gente pega esse vídeo, tá completo, tanto o pessoal que está aqui no YouTube pode acompanhar isso também. A gente pega esse vídeo completo do Instagram, ajeita ele bonitinho, posta ele no IGTV e vai postar também no YouTube, não é isso? Porque então você vai poder... Você do YouTube... Não, eu tô dizendo esse. Esse daqui do Instagram. Então, as pessoas, mesmo quem acompanhou sem conseguir ver aqui a minha interação com o Adalberto, a gente pode postar esse vídeo também amanhã no Instagram, para que vocês possam assistir e reassistir essa aula com mais calma. Lembrando que também vai ser postado o resumo da live, tá? Muito turbulento, que nós vamos fazer uma postagemzinha para ajudar aí a orientar o pessoal com isso, que é a exclusão por excesso de receita. A gente vai fazer uma postagem no meu Instagram, eu vou mandar aí para você disparar o pessoal, porque sempre é um ponto turbulento. Tá, quando é pro mês que vem, é pro início do calendário, quais são as situações, a gente vai fazer isso aí, dispara para todo mundo.
Show de bola. E a última pergunta, eu vou selecionar a pergunta aqui do Calixto. Fê Calixto, não sei se tá dando para ver direito a foto dele. Qual problema a empresa pode ter caso realize o preenchimento da DEFIS zerada? Principalmente os campos de estoque, despesa e folha. O maior problema é ser preso, né? O sócio ser preso. Mas em outros pontos, né, que a gente fala assim de prisão como um negócio muito exagerado, mas na verdade, se isso aí gerar algum tipo de problema que represente uma conduta dolosa, certo? E a depender do termo, da conjuntura, é uma das situações que pode acontecer. Penalidade para a empresa. Rapaz, olha, quando você não ajuda o fisco fornecendo informações, eles necessitam para promover os cruzamentos de dados, o mínimo que vai acontecer com você é uma penalidade a título de exclusão, juros e multa. Juros e multa, inclusive, podem ser exorbitantes, porque isso aí pode variar de 30% até 50%, podendo se tornar, inclusive, crime contra a ordem tributária, quando realmente os efeitos eles forem muito prejudiciais ao sujeito ativo, né, da obrigação, que nesse caso é o Estado. Então, os problemas são muito, meu amigo. Eu recomendo que não faça isso, né? Ou seja, não mande nada zerado. Se mandar, procure retificar, ou seja, né, utilizar aí os elementos que existem para promover a sua defesa de maneira imediata, não demore muito, porque se demorar demais o fisco abre uma ação fiscal, vem atrás de você, o prejuízo é grande, viu? Bom, pessoal, então nós chegamos ao fim da nossa transmissão, estamos com exatamente 57 minutos. Mas demorou, não foi, mancha? Voou. Gostaria já de antemão de agradecer mais uma vez a participação do professor Adalberto, que se disponibilizou a estar nessa segunda-feira aqui conosco. Eu falei demais, né, macho? É porque eu me envolvi aqui com as turbulências. Né? É ótimo, é muito bom, porque o pessoal reclama que eu falo muito, hoje eu fiquei bem caladinho, deixei você falar. Só tive aqui que a gente precisa para não perder o vídeo, que já aconteceu da gente fazer a transmissão inteira, o Instagram derruba a gente perde o vídeo. Beleza? Vou falar com meu amigo, o Mark Zuckerberg, ele é meu chapa. Pois, Adalberto, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, mancha. Obrigado a todos vocês que participaram aqui no YouTube, que estão acompanhando. São mais de 50 pessoas também no YouTube. Obrigado a vocês que participaram no Instagram. Lembrando que amanhã o vídeo vai estar disponibilizado para vocês, junto com um resumo dessa nossa live. Adalberto, pode ficar à vontade para se despedir do pessoal. Tamo aí, meu amigo. Muito obrigado mesmo pelo convite, né? Nós tínhamos isso aí, inclusive, contra dados. Foram muitas turbulências, mas chegamos à conclusão. Hoje também tem outra live, nada técnico, que é o tema Formei Agora, eu e a Andresa, do C de Contabilidade. Então vai ser um momento interessante da gente acolher aí alguns pedidos e dar alguns nortes ao pessoal que se formou recentemente, está naquele limbo, né? Me formei e ainda não me encontrei. Então a gente vai tentar dar alguma contribuição. Agradeço demais aí pela paciência do pessoal. E não se preocupe que as partes turbulentas nós vamos comentar. Inclusive daqui a pouco são cortezinhos, são posts, né? São posts interessantes sobre essas situações, inclusive do ressarcimento, que perguntaram bem aí, sobre ressarcimento e restituição. Daqui a pouco tá rolando. Valeu, pessoal, aquele abraço. Show de bola. Guardando você pro treino, viu? Ei, macho, era pra ter hoje. Tu... Um abraço, meu irmão. Até mais. Valeu. Valeu.